Aí, pessoal, boa tarde. Alunos do primeiro ano A, B, C e D, vespertino do Colégio Estadual Adelmário Pinheiro. Estou gravando aqui a aula para corrigir as atividades da trilha do caderno 3, trilha 9, trilha 10, que foram passadas. Gente, eu ia fazer essa gravação com uma turma e depois passar para as outras, que eu acho que fica mais estimulante quando na gravação tem alguma turma, tem gente acompanhando, e até mais estimulante para mim também. Mas considerando que temos bastante coisas aqui para ver em termos de exercício, eu tenho que ter uma objetividade, e vocês têm somente 50 minutos de aula, então eu resolvi, por bem, fazer essa gravação aqui com vocês. Estou gravando aqui à noite, no dia 27 de julho, terça-feira. O primeiro ano B, C e D vão assistir amanhã, no dia 28, e o primeiro ano A vai assistir no dia 29 de julho de 2021. E não sabemos como vai ficar as coisas aí da escola, talvez semana que vem, não sei dizer agora, aguardem as instruções, tenhamos novidades aí quanto ao retorno híbrido, como é que vai a coisa acontecer e desenrolar lá na escola. Temos que aguardar um pouquinho aí para ter essas decisões aí do corpo docente, do que resolver com o governador. Temos que ser um pouquinho mais pacientes, mas logo, logo teremos notícias de como vão ficar as coisas. Mas, de qualquer forma, vamos aqui seguindo, então, na forma remota. Antes de entrar aqui nas trilhas aqui para fazer a correção com vocês, eu gostaria de falar o seguinte, lembrar que semana que vem estaremos concluindo, fechando a terceira unidade. Queria lembrá-los que, como a gente está em conclusão, até sexta-feira dessa semana, vocês têm para postar qualquer atividade pendente lá no Classroom. Essa semana, por exemplo, não tem atividade. Vê do que está lá no Classroom, se está pendente alguma coisa e posta lá. Se tem alguém assistindo aqui que não está no Classroom ainda, acho muito difícil e não está conseguindo postar lá, entrega na escola até sexta-feira com um cabeçalho completo, série, turma, nome do professor, aluno. Está sendo muito comum a gente entregar atividade lá, e quando eu pego não tem o nome do aluno, ou não tem a turma, então é muito complicado. A identificação tem que ser completa e todas as atividades têm que estar grampeadas juntas. Mas o mais prático e melhor em tempos de COVID, e mesmo se não fosse a Covid também, é a entrega no Classroom. Fotografou sua atividade do caderno, já foi. Até sexta-feira, quem entregar via Classroom ou na escola, eu garanto que vai contar para a avaliação de vocês da terceira unidade. Quem entregar depois tem o risco de não estar a tempo do professor considerar para avaliação. Outra coisa que eu queria colocar com vocês é que semana que vem faremos nossa última avaliação. Por que estou chamando de avaliação? Porque as atividades são avaliação. Vai ter vai ter uma avaliação via formulário, mesmo se a gente tiver na forma presencial, que eu não sei como vai ser por formulário, vocês vão responder pelo celular, para evitar tanto papel, tanto problema, e vocês já estão lidando bem com isso, vai responder pelo celular ou na casa de vocês, ou da própria escola presencial. Vocês vão estudar o caderno 3, trilha 9 e 10. O que tiver de indicação de vídeo lá, assista, leia os textos com atenção, tá? Da trilha 9 e da trilha 10. E agora eu vou compartilhar a página aqui com vocês para a gente poder fazer essa correção. Vou tentar ser objetivo. Acaba funcionando muita coisa que a gente acaba revisando e tal, mas eu espero que todos tenham assistido, lido a trilha, assistido os vídeos indicados pelo professor, pela trilha.
porque aí facilita muito e sua aprendizagem ela vai ficar mais completa, certo? Vamos lá então, vamos colocar aqui para vocês. Olha, vamos cá. Primeira parte é botando o pé na estrada e lendo as paisagens da trilha, da trilha 9, caderno 3, Sociologia, unidade 3, versão 11 de junho de 2021. Olha, primeira série do ensino médio, governo do estado. Aqui a parte introdutória do caderno, vou passar toda ela. Espera um pouquinho aqui abrir. Aqui unidade 3. As culturas, quais são os objetos de conhecimento, ou seja, os assuntos, as culturas, as identidades e a alteridade, a diversidade cultural na sociedade brasileira. Quando a gente fala de alteridade, a gente está falando da capacidade do indivíduo conseguir se colocar no lugar do outro. Diversidade cultural na sociedade brasileira, espetacularização das festas populares, conceito contemporâneo de cultura, indústria cultural. Isso aqui são os objetos de conhecimento de toda a unidade 3, não só dessas trilhas não, tá? Que a gente vai dar continuidade no segundo semestre. Então vamos aqui à trilha 9, parte botando os pés na trilha. A trilha 9 tem como tema a diversidade cultural, ou seja, a convivência entre as culturas dentro das sociedades. Aí a gente entra no conceito de cultura, cultura como todos os valores, as tradições, as formas de conhecer, de viver, de se expressar de um povo, tudo aquilo que um povo assimila enquanto identidade e constrói ao longo de sua trajetória histórica. Então, e quando a gente fala da sociedade brasileira, a gente está falando de uma sociedade muito diversa, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país gigantesco, com 5 regiões de cultura muito distinta, de costumes distintos. Somos aqui produto da fusão, da junção, da relação, do convívio de várias culturas ao longo de nossa história. Então, entender a cultura do Brasil é falar de diversidade cultural, não tem para onde correr. Botando o pé na estrada. Nossa caminhada tem início com alguns questionamentos que lhe proponho. Lembrando que é muito importante que faça anotações em seu caderno durante todo o nosso trajeto por aqui. Aí tem algumas questões aqui para vocês, com base na reflexão pessoal, responderem. Algumas questões não tem nem como eu fazer propriamente uma correção, porque tem componentes muito pessoais, mas eu vou comentar de qualquer forma cada uma delas com vocês. Aí tem aqui, deixa eu molhar um pouquinho a minha garganta. Você acompanhou as notícias nos jornais e nas diversas mídias sociais sobre o local de surgimento da Covid-19? Já escutou ou leu alguma piada ou crítica sobre esse país, China? Ou algum costume ou hábitos alimentares, por exemplo, das pessoas que lá vivem? Bom, gente, como ao que tudo indica, nem isso nós temos como ter absoluta certeza. O coronavírus começou lá na China, né? Nas imediações ali de Wuhan, da cidade de Wuhan, e foi onde começaram ali os primeiros casos e depois a coisa foi espalhando. E como foi um vírus que impactou muito, propagou uma pandemia de uma forma muito acelerada, rápida,
e mexeu com a dinâmica econômica e social de todo o mundo, a China passou a ser alvo de muitos questionamentos. Aqui no Brasil, choveu questionamentos de teor muito racista, preconceituosos e precipitados. Explodiram fake news sobre muitos hábitos chineses, como imagens de gente comendo morcego, não sei o quê, que nem era na China essas imagens. Os chineses, sim, têm hábitos alimentares diferentes dos nossos, comem coisas que nós não comemos e vice-versa. Toda cultura tem seu hábito alimentar, mas muitas versões aí que atribuem a China como um. Que isso também é discutível, né? Como um país comunista, mas esse comunismo na China ele é bem sui generis, mas não é para alvo da discussão aqui hoje, mas o fato é que, com base em muito preconceito, se fez muito julgamento sobre a China, né? E foi uma explosão de fake news para culpar os chineses de todo esse problema. E, e, e os chineses foram postos de uma forma extremamente preconceituosa e pouco solidária, vamos dizer assim. 2. E sobre o seu local de nascimento, o seu estado, você já escutou algum comentário pejorativo, elogios ou críticas aos seus habitantes? Em que contexto isso aconteceu? Eu já imagino as respostas de vocês. A gente vive numa cidade, num município, no interior da Bahia, Nordeste, e o Nordeste, por si só, aqui no Brasil, já é alvo de muito preconceito pelas pessoas do Sul e do Sudeste, principalmente. E o Brasil, as pessoas de, principalmente, não só pessoas de pouca instrução, não, tem pessoas escolarizadas que são muito preconceituosas também, mas geralmente o preconceito ela está muito o preconceito está muito ligado à falta de um conhecimento mais profundo das coisas, de entendimento, de compreensão da outra cultura, daquele outro lugar. E com certeza eu já morei em São Paulo, interior de São Paulo, e senti muitos preconceitos lá. Gostei muito de lá, de tudo. Foi uma experiência muito gratificante, mas teve momentos de preconceito que eu senti na pele, por causa de ser baiano, por causa do meu sotaque, e dos estereótipos que falam da gente, que baiano é preguiçoso, isso e aquilo. 3. Você concorda com esses comentários? Identifica-se com essas opiniões? Acredita que todos aqueles que nascem em um determinado lugar possuem as mesmas características e agem da mesma forma? Eu não sei vocês, mas eu não me identifico com nada, porque eu tenho instrução suficiente, o pouco que eu já estudei, já viajei, sei que tem gente preguiçosa, tem gente de todo tipo, em todo lugar. E isso é um estereótipo muito equivocado. Eu trabalho muito, né? E muitas vezes o que é chamado, por exemplo, de preguiça, que atribui ao baiano, é porque o baiano gosta, gosta de diversão, gosta de descanso. E isso não quer dizer que somos preguiçosos. Às vezes são elementos da cultura, mas produzimos muito, se trabalha muito aqui na Bahia. Então, eu propriamente não me identifico com nada disso. 4. Acha que existe alguma relação entre os comentários pejorativos sobre os chineses e os baianos? Há algo que chama a sua atenção nesses comentários? Eu acredito que a relação que existe é o desconhecimento, é a forma de querer, de no caso aqui do Brasil, o Sudeste tem mais poder aquisitivo, poder econômico, e tem mais desenvolvimento em alguns pontos, e por isso acha que a gente é tudo pouco civilizado. Os chineses é porque também é julgada a cultura dentro dos moldes do Ocidente. A gente julga os chineses entre o certo e o errado do que a gente aprendeu que é certo e errado. Mas vocês já pararam para pensar que a noção de certo e errado pode ter nuances, sutilezas de variação de uma sociedade para outra?
que aquilo que a gente acha ruim, o outro já não ache tanto, e aquilo que a gente acha tão natural aqui, eles podem ficar bobos. Por exemplo, os chineses são acusados de, por lá ser comunismo, ter falta de liberdade, das pessoas serem muito vigiadas pelo Estado, uma série de coisas que, em parte, tem razão e é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não olha para o umbigo nosso, e os chineses, por exemplo, nos vê como uma sociedade muito mais individualista, em que as pessoas são muito menos solidárias umas com as outras do que eles são. Eles são muito mais solidários, eles são muito mais gregários, eles são muito mais colaborativos entre eles do que nós. Então, são questões que ficam aí para a gente pensar. Lendo as paisagens da trilha. Aí vamos, aqui tem aqui, ó. Eu vou mostrar quais são as imagens lá embaixo, mas vamos ler logo aqui as questões para vocês responderem associadas às imagens. Qual a mensagem vinculada às imagens? Vamos ver aqui as imagens. Figura 1 e figura 2, ó. Figura 1 tem aqui uma imagem que é um desenho de uma garota chinesa de máscara dizendo: eu não sou um vírus. É meio que ela reivindicando a ideia de que eles não têm culpa pelo que aconteceram, porque eles foram colocados por muitos grupos mundo afora, inclusive aqui no Brasil, os chineses foram colocados dentro de um modelo de pessoas nocivas à humanidade. E aí meio que pede respeito, compaixão, né? Eu não sou um vírus, sou um ser humano. E aqui na figura 2 tem um negro, com um homem negro, de touca ou torso, não sei, eu acho que ele está com a touca. Aí tem, no fundo, tem a imagem do mapa da Bahia, que lembra muito, parece muito assim o mapa do Brasil, né? O formato. A única preguiça que todo baiano tem é do seu preconceito, né? Também fazendo as duas imagens aí tem um reclame falando: ó, para de ser bobo, para de ser ignorante, de me olhar com tanto preconceito. É a mensagem principal aqui, já respondendo a a questão 1. A mensagem é um desabafo com relação ao injusto preconceito que sofrem. 2, um desabafo e protesto, né? Essas imagens possuem alguma relação com os comentários pejorativos feitos ao povo chinês ou aos nordestinos? Com certeza, com toda certeza. Vem essas imagens estão associadas a tudo que esses grupos étnicos, sociais aqui, nacionais sofrem, né? Enquanto preconceito. O que você aqui? Qual imagem mais chamou sua atenção e por quê? Para mim, as duas eu não saberia dizer, mas essa eu não sou um vírus, um ser humano pedindo para não ser considerado do mesmo nível de um vírus, igual a um vírus, para mim isso é muito forte. Essa me chamou muita atenção. Embora as duas são igualmente fortes, né? Você acha que elas possuem alguma relação entre si? Total, né? Justifique, porque as duas têm de um rebate ao preconceito, é um clamor por respeito. 5. O que você pensa sobre uma manchete de revista trazer em sua capa São Paulo como sendo a capital do Nordeste? Eu não sei qual foi a. Será que é a imagem 3? Está aqui? Não, aqui. Ah, tem outras imagens aqui, ó. Figura 3, figura 4. Mas vamos ver aqui. Ó, tem outras imagens aqui, desculpa que eu não li. Aqui, ó, fake news, ó, que eu falei para vocês.
Essa notícia, ó, de uma mulher comendo morcego, né? A sopa de morcego, isso foi muito compartilhado. Quando você coloca no Google que é ser baiano, aí coloca a pessoa brega, que gosta de chamar a atenção de uma forma estranha, ridícula. O cara pintou o carro de verde limão com isso. Isso aqui é uma versão super preconceituosa de grupos, principalmente do sul e do sudeste do país, que vê nordestino de uma forma extremamente pejorativa. E a pergunta aqui, ó, a capa de São Paulo, que fala que São Paulo é a capital do Nordeste. Não sei se vocês sabem, vocês já devem ter visto isso com professores de história, geografia de vocês, que São Paulo é o que é, aquela grande metrópole com aqueles arranha-céus, com muitas empresas, que é o coração econômico do Brasil, com base na mão de obra nordestina. Houve muita migração do Nordeste para São Paulo, foi muito nordestino, não foi pouco, muito mesmo para São Paulo. Quem levantou aqueles prédios ali, em sua maioria, foram nordestinos, que são operários de suas usinas, não só nordestinos, mas teve também italianos, japoneses, asiáticos de modo geral, mas a grande maioria da formação da capital do estado de São Paulo, do povo paulistano, é de origem nordestina, tá? Tem uma coisa até preconceituosa, tem gente que fala assim, ah, eu sou paulista da Gema. Quando fala eu sou paulista da Gema, quer dizer que é de famílias de São Paulo anteriores aí à imigração nordestina a São Paulo, né? Ou então é descendente direto de italiano que foi para São Paulo na época da imigração, no início do século XX, tudo isso. Mas quem ergueu São Paulo e pode dizer que é da Gema mesmo são os nordestinos. Então aqui eu meio que já respondo aqui, já respondi, fiz meu comentário, desculpa, meu comentário sobre a questão 5. Vamos para a trilha 10, botando o pé na estrada. A trilha 10 a gente fez mais atividades, né? Aqui tem um texto, ó, aqui já trilha 10, ó. Um trechinho sobre xenofobia que caiu, inclusive, eu passei vídeo para vocês por simulado da unidade passada, explicando etnocentrismo, que é o julgamento de uma cultura sobre a outra com base nos seus valores. E aí, com base no seu valor, você aponta na cultura do outro diferente, que é inferior, ou que está errado ou certo, com base em seus valores. Isso é etnocentrismo. E xenofobia é aversão, o ódio a tudo que é estrangeiro. Na época, por exemplo, da Alemanha nazista, a xenofobia foi muito difundida, né, espalhada, injetando muito ódio no povo alemão contra os ciganos, contra os judeus, e aconteceu o que aconteceu, aquele massacre lá, que se matou milhões de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, mas a xenofobia específica é aos estrangeiros. Aí eles diziam que os estrangeiros... A xenofobia especificamente é a aversão ao estrangeiro, tá? E aí se dizia que estrangeiros como ciganos eram vistos como estrangeiros e outros estrangeiros de outros lugares roubavam seus empregos. Muitos lugares têm isso ainda, na Europa, principalmente. Esse tipo de sentimento e postura xenofóbica, identidade e alteridade. A identidade tem a ver com de como você se vê no mundo, como você se reconhece no mundo, a que grupo você se sente ligado, fazendo parte dele. Isso é sua identidade. Quem é você, como você está no mundo, o que ele identifica, sua classe, sua cor, sua escolaridade, é tudo isso junto, sua nacionalidade, sua cultura. E a alteridade é a capacidade de você ter uma postura anti-etnocêntrica. Ou seja, você
buscar ter uma compreensão da cultura alheia, das outras pessoas, de uma forma mais aberta, sem tanto julgamento, compreendendo que o modo de ser daquela outra cultura é diferente do seu, não é melhor nem pior, nem está mais certo nem mais errado. Certo? Vamos para a trilha 10. Trilha 10, aqui. Conceito contemporâneo de cultura. Né? Cultura como vamos diretamente, eu já falei um pouquinho, já explorei com vocês também esse conceito de cultura. Vamos para as atividades. Primeiro, botando o pé na estrada. Eu vou ler aqui. O começo da nossa caminhada se dará com a conversa sobre quais foram as últimas notícias que você teve acesso sobre os povos indígenas no Brasil. De que se tratavam essas notícias? Eram favoráveis aos indígenas ou significavam algum perigo ou prejuízo? Você conhece quais são as reivindicações desses povos? Elas mudaram no decorrer do tempo ou permaneceram as mesmas? Qual é a posição do atual governo com relação a essas reivindicações? Reivindicações quer dizer o quê? O que que eles lutam pelo quê? Eles reclamam o quê? O que que eles querem? Para incrementar ainda mais suas respostas, selecione algumas reportagens, notícias relacionadas aos povos indígenas e perceba as semelhanças existentes entre elas. Vale informações obtidas pela televisão, internet ou mesmo pelas redes sociais. Aí pergunta se você teve acesso a essas reportagens, notícias. E aqui eu vou comentar. A pergunta vai depender do tipo de material que o aluno coletou. Mas o que você pensa do índio? O que você sabe ou pensa e sabe sobre eles? O que eu penso o que é o índio? Bom, o que eu sei é que os índios, como nós conhecemos, são os povos originários aqui do Brasil, né? Não existe um tipo de índio só aqui no Brasil. Houve inúmeras culturas de índios diferentes, etnias diferentes, cada um com seus costumes, com seus hábitos. Embora a sociedade tenta nivelar os índios, colocando tudo dentro do mesmo saco igual, mas são muito diferentes. De uma tribo para outra, eles falam línguas diferentes, acreditam em deuses diferentes, têm hábitos alimentares diferentes, formas de se vestir e forma de construir habitações diferentes. Então, quando a gente fala índio no Brasil, a gente está falando também de muita diversidade cultural. Lendo as paisagens da trilha, manda analisar as figuras e as mensagens veiculadas e a relação com as notícias que vocês pesquisaram. Aí aqui nós temos, ó, essa imagem aqui dos índios. Tem um índio aqui sem camisa, eles estão pintados, mas ao mesmo tempo tem sinais aqui da cultura do branco, de assimilação da cultura do branco, né? Estão vestidos com roupas de branco, bonés. A forma para se portar na fotografia de braços cruzados, como se fosse um grupo de hip hop, né? Bem interessante isso aqui. Há uma mistura aqui da cultura deles com a cultura dos brancos. Aqui tem uma imagem de um protesto. Os índios do Amazonas pedem socorro. Aqui tem índios totalmente inseridos no nosso modelo de sociedade, trabalhando aqui, ó, operando máquinas, tecnologia aqui, e a gente vê pelas carinhas deles, são todos indígenas mesmo. Que absurdo, aqui ó, uma charge, essa imagem aqui, que absurdo, esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio, ou seja, o agronegócio, que são os empresários aí da agricultura, da pecuária, da extração mineral, olham sem o menor respeito tanto o meio ambiente como os índios, tanto as leis ambientais como as leis
de proteção à cultura indígena e às terras indígenas são vistas por eles como obstáculos. Então, essas são aqui a leitura que a gente faz aqui dessas imagens. Olha aqui essa imagem de protesto. Os indígenas do Amazonas pedem socorro. Vidas indígenas importam. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas aumentou muito a violência aos povos originários com esse governo. Aumentou muito assassinatos, invasões de suas terras, muita coisa chata aí acontecendo, e meio que com o incentivo e a vista grossa das autoridades públicas. Os órgãos do governo que são para fiscalizar essas coisas, a exemplo da FUNAI, hoje estão aparelhados, ou seja, tem lá pessoas que estão lá com outros propósitos, e não propósitos de fato, proteger esses grupos e suas culturas. Mas o propósito, eu poderia dizer que é mais um propósito mesmo de beneficiar o agronegócio, os grandes negócios, o dinheiro, né? E lembrando que proteger o índio meio que é proteger o meio ambiente também, porque eles não derrubam, não devastam a natureza da forma como fazemos. Aqui foi o Lendas Paisagens. Vamos para Explorando a Trilha aqui. Os textos eu não vou ler, espero que vocês tenham lido, vamos direto às questões, tá? Eu já li esses textos também, para mim tá fazendo essa correção aqui com vocês, eu li tudo. Estou partindo do pressuposto que todo mundo leu, como eu pedi que lesse, que anotasse as palavras que desconhece. Espero que tenham feito. Se não leu, vai ter que ler agora de qualquer forma, porque a avaliação vai ser em cima desses textos e dos vídeos recomendados na trilha. Tá? Como assim cultura? Isso aqui é a pergunta vinculada ao texto, não é para vocês responderem. É o texto, é o título do texto que é como assim cultura. Vamos direto às questões pedidas pelo... Preparado mais alguns questionamentos. Vamos lá. Estabeleça diferenças entre cultura e civilização. Civilização é um conceito que ele diz respeito a uma população que ocupa um território, que tem leis comuns e que ali existem, a começar que existe mais de um conceito para civilização. Mas quando a gente usa a expressão civilização, implica em falar de uma sociedade organizada que atingiu um alto nível de desenvolvimento técnico, né, de tecnologias, de formas de organização social, de formas sofisticadas da prática comercial, estão unificados por uma mesma lei, por uma mesma língua. E a cultura diz respeito aos povos de uma forma mais no que toca às identidades, né? Aos valores, aos costumes, às tradições. E a cultura está dentro da civilização, mas não necessariamente a civilização, como a gente entende civilização, está dentro de cultura, porque quando a gente usa a expressão civilização, a gente atrela ao conceito de civilização a ideia muito de um vasto território dominado por um Estado que pratica comércio, que tenha moeda, né, que tenha dinheiro, que faça uso de sofisticados avanços técnicos, formas de construção, etc, etc. O que é aculturação? Aculturação, gente, é um termo que fala quando
no contato entre duas culturas, uma acaba. Vamos entender o seguinte: quando duas culturas entram em contato de alguma maneira, sempre há uma contaminação, usando essa expressão aqui entre aspas, de uma para com a outra. Uma assimila coisas da outra, valores, estética, né? A noção de feio, de bonito, de certo e errado, formas de arte, meio que com o tempo, na convivência ali, a coisa meio que mistura. Mas nem sempre acontece a aculturação. A aculturação é quando uma se torna mais poderosa que a outra, vamos dizer assim, e subjuga a outra. E se coloca como a superior, colocando aquela ali como inferior. Ela se autovaloriza, fazendo para isso a desvalorização da outra. E quando a outra, vamos dizer assim, assimila essa noção de que é inferior, aí essa outra começa a assimilar os valores da outra cultura, aí ela está sofrendo a aculturação. É como, por exemplo, o nordestino. Um exemplo, o nordestino vai para São Paulo, chega lá e ele sofre toda a leva de preconceitos por ser nordestino, por ter o jeito que tem, e ele tem vergonha, ele não tem orgulho de sua identidade cultural e começa cada vez mais a pegar os valores do lugar de onde ele está, a ponto de chegar num determinado momento ele se descaracterizar, ele tenta ficar o mais parecido com aquela outra cultura que ele julga melhor, mais positiva, mais desenvolvida, e ele entra num processo de negação de sua cultura. Isso é um processo muito forte e delicado de violência simbólica, que é você começar a acreditar que você é inferior, né? Que sua cultura é inferior. O fato de que alguns indígenas produzem conteúdo digital falando sobre seus povos significa que foram aculturados? Não. Claro que a cultura digital é do homem branco, mas assimilar a cultura digital não quer dizer que o índio perdeu a sua identidade cultural, os seus valores culturais. É impossível ele não ter assimilado valores da cultura branca também e fazer uso disso. Mas ele só é aculturado quando ele nega e perde as suas referências de suas raízes culturais. O que estimula o preconceito em relação ao índio? Estereótipos. A gente achar que índio é inferior porque índio não vive em casa, porque índio não trabalha como a gente. Aí a ideia de que índio é preguiçoso também, igual se atribui a baiano, né? E que índio é selvagem, é primitivo, porque ele tem um estilo de vida diferente. Enfim, nas sociedades pluralistas, ou seja, o que é uma sociedade pluralista? Sociedades que convivem várias culturas e há um respeito mínimo entre essas culturas, entre esses grupos. Em relação aos grupos sociais minorias, é menor o preconceito, porque tende a ser menor, mas não quer dizer que não exista, tá? Mas acaba que vai convivendo ali, as pessoas começam a ter casamento entre pessoas de uma cultura, de outra, começa a haver essas aproximações e um diálogo que às vezes produz um modelo de sociedade mais civilizada, civilizada entre aspas, né? No sentido de mais amável, mais equilibrada nas relações, em que um respeita o outro, mas sempre é menor, não quer dizer que não exista. Sempre tem uma cultura que acaba, que se acha bambambam bam, bam, e acha que a outra não é lá essas coisas, e a gente vê isso mesmo nas sociedades pluralistas. Qual crítica aos teóricos evolucionistas sociais? Qual crítica aos teóricos evolucionistas sociais está presente no texto? No texto fala lá de teóricos como o Herbert Spencer e o Charles Darwin,
que não foi propriamente da área das humanas, mas da biologia, o Herbert Spencer, da área das ciências humanas, que fala que tem essa noção de sociedades mais desenvolvidas, evoluídas e menos evoluídas. E a crítica que se faz hoje, os teóricos, a ciência hoje, a ciência humana, a sociologia, a antropologia, a história faz hoje a esse tipo de postura, é que é uma postura equivocada, etnocêntrica, como a gente já falou aqui, em que a noção de que não podemos julgar uma outra cultura com os valores de nossa cultura, porque isso é equivocado. Porque tem culturas que optam, que se desenvolvem de uma forma diferente, e tem uma forma de se relacionar no mundo diferente, e isso é entendido hoje como algo que não é algo ruim, é algo que soma. A diversidade é importante para o mundo, não é uma coisa boa. E dentro dos teóricos evolucionistas acreditam que existe um modelo que todo mundo tem que seguir. Dentro daquele modelo, a quem é mais evoluído e a quem menos evoluído. Vamos lembrar que os valores que um homem ocidental brasileiro tem, o que ele quer atingir na vida dele, é muito diferente dos valores que às vezes um indiano tem, do que ele quer atingir para a sua vida. Então, é muito complicado a gente fazer esse tipo de julgamento. E para finalizar, o resolvendo os desafios da trilha. Vamos lá. Primeira questão. Enem 2017, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição Cidadã, que reconhece os direitos dos povos originários, de seus costumes, de suas terras, e lhe assegura sua proteção, coisa que o governo atual não está praticando. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre o que é vinculação histórica? Uma coisa que está associada à outra, que está considerando aí esses direitos aí assegurados pela Constituição. Etnia e miscigenação racial, não, tem nada a ver com esse texto aqui. Sociedade e igualdade jurídica, mais ou menos. Mas não é bem igualdade. Se a gente está falando de direitos específicos do índio, né? Espaço e sobrevivência cultural, letra C, que é a letra correta. Porque a lei lá assegura o quê? O seu território e sua sobrevivência nesse território e sua proteção da forma que eles convém, que acha melhor dentro de sua cultura. Então é letra C. Progresso e educação ambiental, não. Bem-estar e modernização econômica, passou longe. Então é letra C aqui. Segundo, sobre o conceito de cultura, podemos afirmar: a cultura é universal e definida pela política. A cultura não é universal, a cultura é diversa. Cada povo tem a sua. Então já está errado. A cultura é sinônimo de... Letra B. A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. Não é propriamente... A gente não pode fechar a cultura só como sinônimo de educação, seria reduzir. É mais que isso. A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Bingo, letra C também. A cultura representa uma rede de significados que foi impostos pelos povos. Não. A cultura gera determinados padrões que são considerados corretos e utilizados por todos. Não, depende. Então é letra C também. Duas letras C aí.
A gente termina aqui então nossa correção, meus queridos. Aqui, ó, indicação de vídeo, leiam os textos da trilha 9 e 10, assistam os vídeos indicados na trilha. Vendo pelo celular, é só clicar em cima e assistir. Estudem aí para fechar nessa avaliação, tá bom? Fiquem com Deus. Vou agora fechar aqui a nossa aula. Fiquem em paz. Vou parar a gravação. Até logo, pessoal. Até muito breve. Tchau.